Pessoal, é o seguinte, Jair Messias Bolsonaro não está muito bem. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes acaba de autorizar sua transferência da prisão para o hospital. Ontem, Moraes havia negado esse pedido porque Bolsonaro caiu da cama, teve um traumatismo craniano leve, mas ele não falou nada. Ele ficou horas machucado na cela e não falou nada para ninguém. Como é que tá o presidente? Então, nós chegamos aqui, eu cheguei às 9 horas da manhã e não fiquei sabendo. Cala a boca! E não fiquei sabendo o que estava acontecendo com ele. Fica quieto, rapaz! Por volta das 10 horas, eu fui comunicada que ele tinha caído. Os médicos fizeram os primeiros socorros. Quando eu entrei, ele estava com hematoma no rosto e tinha tirado um tampo do pé. E a gente não sabia o que tinha acontecido de fato. Ele estava um pouco... Somente na primeira refeição do dia que o pessoal descobriu que o Bolsonaro estava machucado. Mas olha, teve deboche também. A jornalista Daniela Lima debochou da queda de Bolsonaro. PG. Vamos falar de Brasil. Voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. É que eu não sei. Da cama virou pois é, Dani. Caiu da cama, virou eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou. E todo aquele aparato de segurança será mantido. Um forte esquema de segurança acompanhará Bolsonaro nesse translado até o hospital DF-Star. A entrada dela foi atrasada porque haviam 2 médicos da perícia da Polícia Federal para averiguar o que havia acontecido. E as informações que a gente teve, que meu pai não falou, porque ele também... é complicado falar, mas ele caiu durante a madrugada dormindo, não sabe como aconteceu, não sabe em que momento aconteceu, ele acha que foi durante a madrugada. Bolsonaro, que vem de um histórico de cirurgias, ele passou por 3 procedimentos recentes, com o objetivo de amenizar crises recorrentes de soluços. Boa noite, meu nome é Brasil Caiado, eu sou cardiologista clínico, responsável por acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, pela manhã, por volta de 10h30, eu fui chamado em caráter de urgência para verificar um episódio que havia ocorrido com o presidente Bolsonaro. Fui chamado pela dona Michele, que estava em visita, para verificar um evento que tinha acontecido com o presidente, uma queda noturna. A primeira-dama Michele Bolsonaro, em entrevista, deu detalhes de como aconteceu essa queda e da luta aí para conseguir essa autorização de Alexandre de Moraes. Observe. Grog, por conta da medicação, né? Desde abril ele toma essa medicação forte. Tem sangue de inocente nas mãos. Então nós solicitamos que ele pudesse ir para o hospital fazer os exames, que a gente não sabe quanto tempo que ele ficou desacordado, ele não lembra de nada. E a gente queria saber se ele teve algum trauma, se ele teve algum problema neurológico. Então nós subimos com a petição, até porque, até então, o perito falou que ele teria que ir para o hospital fazer esses exames. O delegado achou que tivesse autonomia também para que ele pudesse ir. Já estava toda a mobilização, tudo certo para ele ir para o hospital, para poder fazer a ressonância. Inclusive ele está de jejum. Eu estou indo para casa fazer a janta para trazer para ele, porque ele precisava estar em jejum para fazer a ressonância. E acabou que às 14h08 a petição subiu e nós tivemos a negativa do ministro Alexandre de Moraes. Ele exigiu que uma nova petição fosse feita dentro do que ele havia solicitado, que era o relatório aqui do perito e também o pedido de exame. Nós fizemos novamente, eu estava no hospital aguardando ele, nós ficamos quase 3 horas no estacionamento aguardando a chegada, retornamos para cá e vimos que ele encaminhou essa petição para a PGR. Então, a saúde e a vida do meu marido agora está nas mãos do PGR. E ele está em jejum até agora, estou indo lá em casa. Acho que vocês podem falar melhor com o Carlos, o Dr. Brasil também está aí dentro. Então a gente já não sabe mais, porque até as atribuições da PF agora está com o ministro Alexandre de Moraes. A gente não entende mais nada. Ele não se alimentou hoje? Não, ele está em jejum. Era para ele fazer ressonância magnética. Agora,
Acontece que quando o ministro falou que ele poderia voltar para a PF, que aqui ele teria o atendimento rápido, que era próximo ao hospital, nós já estamos aqui o quê? Quase 10 horas? E nada aconteceu. Então assim, a gente não sabe se ele teve algum dano neurológico, se ele tem algum coágulo. Eu percebi que ele teve um quadro, eu acho que ele teve um quadro epilético no hospital dessa última internação, e ele não sabe o que aconteceu. Ele teve uma queda, ele tem 1,85 m, 98 quilos, e ele teve um machucado muito grave no dedo do pé e tá com hematoma no rosto, nem ele sabe. Então na minha casa, quando ele tem quadro de apneia, eu fico virando ele durante a noite. Isso é comprovado. Então mais uma vez provou que o atendimento aqui não é rápido e que infelizmente ele está aquém. A senhora, quando conversou com ele hoje à tarde, a senhora percebeu alguma mudança? Eu não conversei com ele à tarde, eu só estive com ele por 30 minutos, de 10 horas até 10h30 o Carlos entrou, eu fui conversar com o perito para saber de fato o que tinha acontecido, que horas que eles tinham aberto o quarto, porque ele é trancado. E foi na primeira medicação do dia, que eu creio que seja às 8 horas da manhã, vocês podem confirmar com a PPF. E a gente não sabe por quanto tempo ele estava desacordado, a gente não sabe. E ele não sabe explicar. Então assim, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. A PF não tem autonomia para tirar uma pessoa que sofreu um acidente, que bateu com a cabeça no móvel, e não tem autonomia. A gente está esperando o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes liberá-lo. Agora ele passa, ele está em Dubai, agora lá já é madrugada. Ele caminha para a PGR e a PGR não dá nenhuma resposta. Então, mais uma vez, nós temos uma família aqui que está clamando por justiça. Porque nós temos também uma família hoje que clama por justiça, que é a família do Clezão. E que a PGR foi contrária à prisão dele. Então é sobre isso, eu preciso ir para casa, eu preciso fazer a janta dele, e tem o Carlos, tem o Doutor Brasil, então, mas nós estamos solicitando esse relatório justamente para saber o horário que foi aberto o quarto dele e mostrando para vocês toda essa linha do tempo durante o dia, e existe uma negligência. Os médicos vão ficar aqui? O Brasil está lá dentro, tá? Nós temos também um perito que fez um relatório, inclusive a gente nem sabia que ele tinha tido esse traumatismo craniano leve, a gente ficou até achando que tinha tido uma desinformação, e a gente ficou sabendo que foi o relatório da PF, foi o perito da PF. Então, assim, fica complicado, a gente não sabe mais o que fazer, porque ele está do outro lado da pista, tem o hospital, e ele não pode ir para o hospital. A gente está desde cedo tentando tirar ele daqui para ele fazer uma ressonância magnética. E ele ficou em jejum o dia todo, porque ele não pode se alimentar. Então a gente não está entendendo o que está acontecendo mais. Ele está aqui porque, então, ele pode receber atendimento rápido, mas ele não recebeu atendimento. Quais próximos passos agora? A senhora volta para casa? Eu vou lá em casa preparar alguma coisa para ele comer, vou voltar para cá, a gente não tem muito o que fazer. Não tem SAMU aqui aguardando, não tem SAMU. A gente vê que realmente tem uma demora, tem um hiato de tempo muito grande para o primeiro atendimento. Então eu não sei nem quando que ele caiu, se ele se acidentou na madrugada e ficou até 8 horas da manhã, que foi o primeiro horário que a PPF abriu o quarto para entregar a primeira medicação. A gente não sabe de nada. A gente sabe que ele não está bem, a gente sabe que a medicação não tem feito bem. Todo mundo sabe que quando você toma uma medicação para algo, você vai ter um comprometimento de outra coisa na sua saúde. Enfim, é isso, gente. Tá? É exaustivo, é cansativo. O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda durante a madrugada desta terça-feira dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo a Polícia Federal, ele bateu a cabeça em um móvel e foi atendido pelo médico da corporação, que constatou ferimentos leves e indicou apenas observação. Carlos Bolsonaro, que está acompanhando de perto a situação, também deixou suas palavras. Possa ser tomada uma decisão hoje? O pessoal está estarrecido, porque quando alguém cai e bate a cabeça, as coisas têm que acontecer para garantir a saúde da pessoa. E a Polícia Federal não dispõe aqui, com todo respeito, dos quesitos aí para se averiguar uma situação de observação após bater a cabeça. O senhor sabe que não é assim que funciona uma situação normal com a pessoa que bate a cabeça, pelo amor de Deus. É uma situação delicada. Eu conversei com ele ali hoje de manhã. Ele falou para mim que inicialmente, quando ele veio para cá, o quarto dele
É um quarto úmido, molhado, inclusive, em que esse problema não foi corrigido também. Eu vejo uma situação totalmente insalubre, uma situação normal. Imagina para uma pessoa que pode estar acontecendo alguma coisa mais grave. Eu não digo só contra a presidência da República, não. É contra uma pessoa normal. Eu tenho certeza absoluta que um traficante, se tivesse batido a cabeça na cadeia, ele estaria no hospital hoje em dia. Que infelizmente não é o que está acontecendo. É inacreditável. E o barulho do ar-condicionado permanece? Não é só o barulho do ar-condicionado, não. Tem diversos outros situações escritas por ele que ele solicitou que se averiguasse. Não é uma questão de barulho do ar-condicionado. Até com todo o respeito que eu tenho à senhora aqui, não é barulho de ar-condicionado. É um som constante que irrita qualquer pessoa. Isso é insalubre. Então, você falar somente em barulho de ar-condicionado é um pouco vazio. Não, eu falei, e também o barulho... Não quero... Eu estou só acrescentando talvez o que a senhora está dizendo. Então, estou vendo aqui meu pai definhando na cadeia, uma situação extremamente anormal até para uma pessoa de alta periculosidade, que não é o caso. Eu quero estar perto, quero estar junto, como em todos os momentos eu estou perto ou junto. A Michele voltou agora para casa, que foi fazer uma comida para entregar para ele, porque ele ficou o dia inteiro sem comer. A gente estava na expectativa de que ele fosse para o hospital, porque em outros momentos ele já foi no hospital quando aconteceu um acidente, inclusive da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi que em caso de emergência ele ser encaminhado diretamente ao hospital e posteriormente houvesse a comunicação do ocorrido e tudo seguiria de uma maneira tranquila e dentro da lei. E não está acontecendo isso dessa vez, por quê? A própria Polícia Federal, ela fica perdida o que fazer. E ele não se alimentou até agora? Como é que está o estado? Até agora não se alimentou. A Michele traria uma comida para ele. Não sei como é que está o estado alimentar dele, com todo respeito ao senhor, porque eu tive só 30 minutos com ele hoje aqui. Ele quer administrar os remédios dele, a medicação dele? Não é. O pessoal da penitenciária que faz essa administração lá dentro. E eles trazem pra gente a informação, mas assim, até onde eu sei, ele não comeu até agora. Tem alguma estratégia sendo ventilada pela defesa, alguma coisa? Porque tem que esperar a PGR, né? Mas apesar disso... Que estratégia que a senhora teria, com todo respeito? Eu fico olhando aqui... É inadmissível o que está acontecendo. Não é porque meu pai não é uma pessoa que bateu com a cabeça e não pode ir para o hospital, não foi para o hospital ainda esperando uma resposta PGR. 70 anos, morbidade. Carlos, você e a Michele devem permanecer aqui então durante a noite, nas redondezas? Eu pergunto para a senhora, o que eu devo fazer? Adianta alguma coisa? Ficar aqui? Ficar perto dele aqui? A gente fica perdido também, só quer que a lei seja cumprida. Ninguém quer que ele fuja. Pelo amor de Deus, o senhor de 70 anos que bateu com a cabeça. Não tem nem condição de fugir. Eu estou sentindo um clima aqui, quando eu converso com os senhores, eu tenho uma percepção. Até os senhores eu estou vendo aqui que estão meio incrédulos do que está acontecendo. Tipo assim, é isso mesmo? E olhe para minha cara aqui, é isso mesmo. Infelizmente eu não tenho muito mais o que falar para vocês. É verdade. O senhor acredita que é possível que saia alguma decisão ainda hoje ou de madrugada? Essa esperança da família? Não, eu acho que vão alimentá-lo, agora há pouco, até porque manter o jejum não é o ideal, mas é um risco que se corre, porque quando vai anoitecendo e há a possibilidade de sono, até onde eu sei, a saúde dele pode mudar. Os senhores sabem que o quadro pode mudar com aceleração ou não do coração, da movimentação cerebral e tudo mais. Eu acho que o Estado não deveria agir dessa maneira, já deveriam ter encaminhado ele para o hospital para dirimir qualquer problema ou então averiguar e sanar qualquer atividade. A impressão que eu tenho é que parece até que estão querendo matá-lo. Com certeza, né?
A PF informou que na avaliação inicial não havia necessidade de remoção imediata para um hospital. Mais tarde, o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, publicou nas redes sociais que encontrou o pai com um hematoma no rosto e os pés sangrando durante visita à prisão. Segundo Carlos, ao ser questionado sobre o ferimento, Bolsonaro estava atordoado e desconversou. E o médico de Bolsonaro, que foi chamado às pressas, também se pronunciou. Veja o que ele disse. Que foi detectada pelo pessoal da superintendência por volta das 8 horas, mas uma suspeita de queda por volta das 5 horas da manhã. O presidente já tinha sido avaliado pelo médico perito aqui da superintendência, que num primeiro momento suspeitou, numa avaliação clínica, de um traumatismo craniano, uma lesão no dedo e uma suspeita de uma crise convulsiva. Após a minha avaliação clínica, e nesses casos como um todo, qualquer tipo de traumatismo craniano, faz-se necessária uma avaliação complementar. E foi o que eu fiz. Imediatamente emiti um pedido de ressonância magnética, tomografia do crânio e também, para excluir o diagnóstico de qualquer quadro elétrico no cérebro, um eletroencefalograma. A partir do encaminhamento que nós demos, nós, pelo protocolo oficial aqui da superintendência, nós aguardamos a liberação pelos órgãos competentes. Mas não sei exatamente por que motivo, nós ficamos aguardando, o hospital já estava de prontidão, nós todos, a equipe também de plantão aqui, nós ficamos aguardando esse período. Num determinado momento foi interpretado que não seria de urgência e nós ficamos até agora, parece-me que ia ser reavaliado e nós aguardamos até agora. E pelo tardar da hora, nós optamos por... fiz uma última avaliação no presidente agora, ele estava um pouco apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão já estava normalizado e um pouco mais com sinal de tontura, sem dor. O próximo passo nosso é aguardar a liberação da realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital, que já está de prontidão para recebê-lo a qualquer momento. É o que nós temos para agora. Ele já se alimentou? Estava em jejum desde as 7 da manhã, porque o exame de ressonância magnética, nós precisamos de um jejum para evitar qualquer tipo de broncoaspiração, porque naquele tubo fica muito difícil a movimentação, e ele já fez episódios anteriores de broncoaspiração e pneumonia, então por segurança nós o deixamos em jejum, não sabíamos a hora e só foi liberada nesse momento a alimentação. Quando nós temos um sintoma ou um sinal que nós chamamos inespecífico, que são muitas doenças podem ser causadoras do mesmo problema. Então, a princípio, não. O que nós vamos verificar mesmo, a etiologia do problema, é só a partir dos exames. E com os exames na mão, tomar a conduta. Então, nesse momento, a gente fica um pouco inseguro, porque é mais uma noite, mas é o que é nossa limitação. Pedir. Sem os exames fica muito difícil. Qual é a linha? Primeiro, a etiologia, qual é a origem do problema, e a partir do diagnóstico é que vem o tratamento. Então a gente está parado nesse momento esperando a complementação diagnóstica. Doutor, por gentileza, nós estamos ao vivo, eu vou pedir para o senhor repetir a informação a respeito de quais são as últimas atualizações, se o senhor pôde ter contato com ele agora na parte da noite. Eu tive várias vezes pela preocupação, porque nós não sabíamos como que o quadro ia desdobrar durante o dia, qual era a evolução, porque trauma craniano a gente realmente não sabe, a grande maioria, ou quase a totalidade das vezes, fica-se em observação, pelo menos nas primeiras 24 horas. Eu fui reavaliá-lo várias vezes durante o dia e eu percebi foi muito isso que eu falei, uma apatia, uma tontura dele, um aparecimento um pouco de uma vermelhidão. Parece-me que ele bateu a testa aqui de manhã. Não, eu não tinha percebido porque não tinha se manifestado pelo rubor e estamos um pouco apreensivos. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais e disse que o marido caiu enquanto dormia, após ter uma crise e bateu a cabeça. Ela afirmou que o atendimento médico só ocorreu mais tarde, quando Bolsonaro foi chamado para a visita. Então, conversei ali com o perito, ele falou que, de início, que ele deveria ir ao hospital para fazer esses exames, para a gente averiguar o que de fato tinha acontecido.
Então houve toda uma mobilização para quando qualquer jogador de futebol bate a cabeça num jogo de futebol, acho que ele vai para a ambulância e vai para o hospital para averiguar o que está acontecendo. Então o médico pessoal dele fez um laudo. No início da tarde, o médico particular do ex-presidente diz que ele sofreu um traumatismo crânioencefálico leve e defendeu a realização de exames de imagem. Voltei, solicitei uma conversa com o delegado e pedi para ele, para a gente poder levá-lo ao hospital. De prontidão ele aceitou, pediu para que a polícia militar viesse dar esse suporte. Nós já estávamos saindo, inclusive eu fui à frente com o Carlos para recebê-lo e a gente teve a notícia de que o ministro pediu para que subisse a petição. Em que ficou ali explícito a necessidade de se levar ao hospital, até porque bateu com a cabeça. Inclusive eu acho aqui que eu não quero comprometer ninguém, mas a Polícia Federal também disse algo nesse mesmo sentido. Diante disso, a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo a remoção do ex-presidente para o hospital da F-Star. Na tarde desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou a ida imediata ao hospital. Segundo o ministro, não há necessidade de remoção com base na avaliação da Polícia Federal. Então, assim, ele não está. A execução penal, né, diz que ele pode receber esse atendimento. Nós ficamos relativamente preocupados porque falaram que ia ter um SAMU aqui para poder atendê-lo, se tivesse alguma emergência. E está esperando até agora a possibilidade dele ser atendido num hospital ou não. Foi negado anteriormente a prisão domiciliar a ele, alegando a distância da Polícia Federal ser pequena em relação ao hospital que ele poderia ser atendido, cerca de 5 a 10 minutos. Mas já se passaram mais de 10 horas e cai por terra a negativa de sua prisão humanitária devido à desculpa de que ele estaria próximo ao hospital. Proximidade não significa agilidade, que os senhores estão percebendo. Então, até onde eu sei, o ministro Alexandre de Moraes foi informado inicialmente pelo médico particular. Moraes determinou que seja apresentado o laudo médico feito pela PF e que a defesa informe quais exames considera necessário e se eles podem ser feitos no sistema penitenciário. Que ele poderia vir para cá, que ele teria todo o atendimento necessário, emergencial. E a gente está vendo 8h24 da noite, não tem resposta da PGR. Mas ele não satisfeito, ele solicitou então que a perícia da Polícia Federal se manifestasse. Ela se manifestou, até onde eu sei novamente, com os mesmos indicativos que o médico particular que meu pai indicou. Então ele encaminhou os 2 laudos para a PGR e até agora a PGR não se manifestou de uma simples ida ao hospital para averiguar. Mas é preocupante porque a gente não sabe o que pode acontecer. Os senhores sabem que vai chegando à noite, a pessoa dorme, pode ter um sangramento ali na cabeça dele, pequeno, que isso, com o decorrer do dia, pode se transformar em uma coisa irreversível lá na frente. Eu digo questão de horas. Após a decisão, os advogados apresentaram novos documentos médicos com pedido de tomografia, ressonância magnética e eletroencefalograma. No fim da tarde, Michele Bolsonaro informou que retornou à Superintendência da Polícia Federal para acompanhar o envio da petição ao Supremo. Segundo ela, o delegado já encaminhou a documentação e a família aguarda uma nova decisão. Então eu pergunto para os senhores aqui, como filhos, como é que os senhores agiriam? Carlos, por gentileza, o senhor mencionou que acredita que a PF também teria um indicativo de querer levar ele para mais exames, mas no relatório eles recomendam a observação. Então eu te questiono, o que te faz entender que a PF gostaria também que ele passasse por mais exames? Não é eu entender. A observação, ela requer exames básicos, ultrassonografia, tomografia, e nada acontecendo, retorna à posição inicial. Só que até isso está sendo negado.
Eu acho que, como eu disse aqui anteriormente, um jogador de futebol, quando bate com a cabeça, ele vai direto para o hospital para averiguar o que aconteceu. Não tá tudo bem, volta. É uma averiguação que qualquer pessoa de bom senso seguiria para um hospital para que isso acontecesse. A gente está aguardando isso até agora, infelizmente a gente não tem nenhuma resposta quanto a isso. O que a defesa... Tudo bem? O que a defesa passou para vocês? Há alguma expectativa de que